Noite. Vamos começar, vamos retomar de onde estávamos na aula passada. Querem fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida? Falem comigo. Olha, hoje está frio, acho que as pessoas ficaram com preguicinha de vir à aula. Nós paramos nessa prancha 33, confere? Sim. Tudo bem. Eu vou só voltar um pouquinho para a gente retomar do que a gente estava falando. Então, a gente estava falando da diferença básica, praticamente, né? Sobre terapia e sobre aconselhamento, não é isso? Então, falou do tempo, do aprofundamento, né? Dos problemas, aí desse posicionamento das patologias, das psicoterapias, e aí que nessa perspectiva mais generalista, então o aconselhamento estaria ligado à orientação, né, focado em problemas específicos e que demandam também atuações mais pontuais, né, que não seja uma necessidade de um acompanhamento tão longo, por isso que justifica o curto período de tempo, que seria uma questão em foco, e uma vez que o atendido consegue lidar com essa questão, chegaria ao seu objetivo, né? Que algo mais aprofundado ficaria a critério da psicoterapia, né? Então, aconselhamento, a gente pode falar de aconselhamento psicológico ou de plantão psicológico. Quando eu orientava estágios de saúde, principalmente quem ia para o hospital, eu sempre dava essa sugestão de fazer plantão psicológico. Aliás, hoje, né, em vista da pandemia, a gente está fazendo plantão psicológico para qualquer coisa, na verdade. Ou seja, nós estamos à disposição de quem quer um único atendimento, quem está, principalmente os profissionais da saúde, que nesse momento estão sob muito estresse, sob muita pressão, né, no critério de guerra. Está bem complicado. A gente vive aí um cenário, né, muito delicado. E aí o plantão ele não é considerado uma psicoterapia breve focal. Por quê? Por mais que tenha semelhança, a gente tende equivocadamente a associar isso ao tempo de duração, né? A gente acha que a psicoterapia breve, focal, ela é curta. Ela pode durar até um ano, na verdade, né? Quando a gente fala que a psicoterapia breve focal tem um período menor e que o aconselhamento psicológico também, que o plantão psicológico também, tem uma tendência equivocada a achar que é tudo a mesma coisa, mas não é. Cada um tem técnicas específicas, né, ferramentas específicas, tá? Então, não se limita só à produção e alívio. O plantão não é considerado uma psicoterapia breve, nem se limita só à produção do alívio e conforto, né? O que define o plantão é, é a não delimitação dessa sistematização. Por exemplo, na psicoterapia nós vamos minimamente uma vez por semana em dias e horários fixos, né? O plantão não, ele pode procurar o plantão uma única vez, ele pode procurar o plantão todas as vezes que ele achar que é necessário, tá? O profissional ele está disponível para encontrar com outro na urgência, por exemplo. Então, pode ser que o atendido, né, que o solicitante, que o paciente, como vocês quiserem chamar aí, ele busque numa hora de desespero, de urgência, por exemplo, agora em época de pandemia, né? Talvez quem está com um familiar hospitalizado ou quem perdeu um familiar se sinta tão desorientado nesse momento que procure no momento de grande dor e sofrimento um plantão psicológico, e a gente vai estar lá para dar esse suporte emocional, que é um espaço onde a pessoa terá o seu discurso e suas angústias acolhida por nós, tá? E aí, qual é o objetivo, né? Qual é a possibilidade dessa reorganização psíquica, né? A pessoa, às vezes, ela procura no momento que ela está desorientada, desnorteada, não sabe o que fazer, não sabe o que pensar, não sabe para onde ir. E esse espaço que acolhe, né? Esse espaço que ouve, que dá espaço, esse espaço que cria um espaço de expressão de sentimento, de angústia, de dor, de revolta.
Isso auxilia que o indivíduo possa se reorganizar psiquicamente, né? Enfim, faz sentido? Fica claro isso? Isso é importante a gente entender, porque às vezes eu já tive questionamento assim, mas a pessoa é só dela falar, já cura. Cura não é a palavra, mas ela poder expressar seus sentimentos num local protegido, num local acolhedor, pode auxiliar que ela se reorganize, sim, tá? Querem falar ou perguntar? Fica claro? Eu tenho 4 pessoas me ouvindo, eu espero esse retorno. Sim. A Natane sempre me retorna. A Rô, tá anotando tudo, Rô? Pro, tô sim, anotei 2 frases, aí saí um pouquinho, mas voltei. Mas você entendeu? Ficou claro essa explicação? Uhum. Ficou sim, Pro. Muito bom. Matheus, tudo bem aí? Vânia? Tudo bem, Pro, tá dando pra entender, sim. Tudo bem, Pro? Ótimo. Olha só. Então, aqui, Santos falando de Rogers, né? E isso eu já falei para vocês desde o princípio. Por isso a importância daquela pesquisa, aquela pesquisinha sobre Rogers que vocês fizeram. Todos vocês me enviaram aquele resuminho sobre a terapia centrada na pessoa. Eu enviei, professora. O Matheus eu me lembro que enviou. Aliás, Eu Vânia, não você enviei ainda. é a Vânia, né? É, sou eu não enviei ainda. Inclusive a da B1 também não, né? Também não. Você pensa que casar é brincadeira? Não é, tá vendo? Nossa, não é mesmo. Parabéns, felicidades, viu? Muito obrigada. Deus abençoe. Então, assim, desde o comecinho, por isso que a gente tem que fazer essa pesquisa. A Natânia e a Rô me mandaram a pesquisa de Rogers? Também não, né? Ah, Natânia mandou? Não, né? Ou vocês fizeram em grupo? Mandei sim, eu fiz com a Lu, com a Karine. Tá. E Rô, você fez com a Van? Acho que a Rosana já deu uma saidinha. Pro, para falar a Oi. verdade, eu não entendi o que você falou agora, qual era o trabalho, não era do aconselhamento, alguma coisa terapia, eu não entendi o que você falou. Era uma pesquisinha sobre Carl Rogers e a terapia centrada na pessoa. Que já ia contar ponto Ah, para a gente, B2. a gente fez sim, eu fiz com a Vanessa. Lembrei, Aí isso ela mesmo. fez uma Ótimo. parte, ela fez outra parte. Tá meio ruim, para te falar a verdade, essa quarentena, viu? Vânia, só falta você, Vânia. Não, Pro, pode deixar que essa eu vou mandar, porque eu já estudei Roger já. Então, por isso eu até deixei um pouco de lado. Mas eu faço e te mando. Perfeito. Essa foi a grande intenção, né? Eu só ajudei para agregar pontos à pesquisa, que é isso, para a gente Uhum. entender Rogers, porque desde o começo eu estou falando que ele não se preocupou em estabelecer uma linha divisória do aconselhamento para a psicoterapia. Ele não deu muita importância para isso, né? Mas nós, apesar de uma linha muito tênue, né, a gente vai dar esse direcionamento diferente, né? É claro que tanto ajudar o indivíduo, proporcionar situações propícias aí para que o indivíduo possa se reorganizar psiquicamente, qualquer intervenção psicológica tem esse objetivo, né? Seja aconselhamento, seja psicoterapia breve, fo, perdão, focal, seja psicoterapia de longo prazo, a psicanálise. Essa é a intenção mesmo, né? As técnicas que vão acabar diferenciando uma coisa da outra. Por isso que é importante a gente estudar e saber o que a gente está ofertando. Então, se eu vou trabalhar num lugar onde a pessoa tem direito, por exemplo, a 10 atendimentos,
Eu posso me reposicionar, eu sou psicanalista lá no meu consultório, mas vou atender num convênio que autoriza 10 sessões para cada cliente. Então, eu posso pensar numa outra abordagem. Isso não desmerece, tampouco desqualifica o meu trabalho. Entendem? Mas quem vai ter este parâmetro? Então, por exemplo, o gestor, ele não sabe nada disso. O gestor, ele está administrando o serviço, ele fala, olha, ele vai te contratar e diz, ó, você vai atender aqui 3 vezes por semana, é assim que vai ser. Certo? Estou falando especificamente dos convênios. Aí a pessoa vai para o convênio e ela tem, num primeiro momento, autorizado 10 sessões. E aí, quando termina essas 10, ela tem autorização para mais 10. Só que por conta da agenda, ela só vai voltar daqui 5 meses, por exemplo. Então, eu que sou a profissional, a especialista na área, eu que sou psicóloga, eu vou entender a dinâmica dessa instituição e traçar para mim, né, uma estratégia de trabalho. Porque imagina que se eu vou traçar a estratégia da psicoterapia de longa duração, sendo que a pessoa vai ter 10, eu terei 10 encontros, e aí ela vai solicitar as outras 10 que, por conta do agendamento, só vai vir daqui 6 meses. Talvez ela nem volte, entendem? Então, para a eficácia do trabalho, eu penso numa forma, numa estratégia de atender. E isso não significa que eu tenha que abrir mão da abordagem que eu sigo. Ah, mas eu não sou rogeriana, eu sou psicanalítica. Tá bom. Ah, mas eu sou cognitivo-comportamental. Tá bom. Ah, mas eu sou. Tá bom. O importante é você saber qual é a estratégia de trabalho que você vai traçar. Fica claro isso? Então, se eu tenho que saber qual é a diferença de uma psicoterapia de médio, longo prazo, que é uma psicoterapia de curto prazo, e qual é a ferramenta que eu vou usar para essa de curto prazo. Se é terapia breve, focal, a abordagem é psicanalítica, ok, mas eu vou ter ferramentas específicas. Por exemplo, na psicoterapia breve, existe uma técnica que é de negligência de conteúdos. E isso é uma técnica, não é uma falha. Eu preciso estudar, não é? Eu tenho que estar preparado, eu tenho que me preparar. Por isso que a gente está estudando o aconselhamento, o que é extremamente oportuno para o panorama social, para o panorama atual que a gente vive. Tudo bem? Dúvidas até aqui, crianças? Bom, é destinada a restaurar no indivíduo suas condições de crescimento e atualização, né? Habilitando-o a perceber sem distorções a realidade que o cerca e poder agir. É para isso que a gente trabalha, para que o indivíduo que chega para a gente destroçado, em frangalhos, com o seu emocional extremamente abalado, debilitado, né? Que ele possa, nestes atendimentos, que ele tenha condições de se reabilitar, de se restaurar, de se reestruturar, né? Com dados da realidade, e que ele possa agir. Agora, não tem outro exemplo na cabeça, né? Eu só uso a pandemia, mas, por exemplo, né? As pessoas que, em função da pandemia, em função do isolamento social, entraram em situação de pânico, por exemplo, né? Se ela busca o plantão, então essa a intenção, né? Que ele possa se restaurar sem distorção da realidade, né? Porque assim, a pandemia está aí, como a gente estava conversando, eu e a Rosângela, no comecinho da aula, né? A pandemia está aí, o vírus está aí, né? A ameaça à vida está aí. Isso é a realidade. Agora, como é que a gente pode lidar com isso, né? Então, se o indivíduo ele descolou desse lugar, ele está numa franca crise de ansiedade, por exemplo, ou está numa franca crise de pânico, em função dessa realidade, e ele procura um aconselhamento, é para que nesse momento ele possa se centrar novamente, né? Porque a pandemia vai continuar e o vírus vai continuar. Ele que precisa se restaurar para poder agir. Agir como?
ou ficar no isolamento, fazendo tendo todos os cuidados possíveis, ou se precisa trabalhar, é comum. Natane pode até me ajudar nisso, né? Ela deve ter já visto alguma coisa. É comum as pessoas que não podem ficar em isolamento, que precisam trabalhar porque fazem parte dos serviços essenciais, entrarem em desespero, né? Isso tem sido comum. Não só o pessoal da saúde, mas principalmente o pessoal da saúde, mas dos serviços essenciais, né? A gente está na linha de frente de abastecimento, de limpeza, é tanta coisa, são tantos serviços essenciais, né? De infraestrutura, pessoas que gostariam de ficar em casa, como a gente tem essa prerrogativa de ficar no isolamento, mas não pode, porque fazem parte do trabalho essencial. Então, essa pessoa, por exemplo, se ela entra em desespero, ela nem consegue trabalhar, nem consegue tomar os devidos cuidados. Se ela procura o plantão, e seria ótimo que as pessoas procurassem, né? Ela tem essa possibilidade de alguém amparando, dando suporte para que ela se reestruture, para que se reorganize psiquicamente, emocionalmente. Faz sentido? Alô, tem alguém aí me ouvindo? Pro, Oi. falando a respeito disso, essa Ah, semana uma enfermeira passou até mal, sim, porque ela teve praticamente uma crise, né, de síndrome do pânico, sim. porque ela é casada, tem uma filha, não sei se é uma ou se duas filhas, né? E ela Uhum, não tá dentro de casa, ela tá em isolamento, parece que num apartamento que ela alugou, sim. justamente porque ela tem pais idosos, né? E não consegue ter esse contato com eles nesse momento. Pois é, né? A gente viu isso, por exemplo, logo no começo. A gente não, vocês são muito jovenzinhos, né? A gente, eu, né? A gente viu isso logo no comecinho da AIDS, né? Que também era uma doença muito nova e o contágio acontecia por transfusão de sangue, por sexo, por compartilhamento de seringas. Era muito fácil, né? E os profissionais da saúde, que às vezes, porque quando um paciente, nem sempre o paciente sabia que ele era portador do HIV e avisava, e às vezes o paciente ia para saber se ele era portador, e acidentes acontecem, né, gente? Às vezes a pessoa, ao término da coleta de sangue do paciente possivelmente soropositivo, a pessoa se picava, né? Porque você botava lá duas luvas, mas às vezes acontece um acidente e era um desespero no meio no meio. Então, na área da saúde, os profissionais tinham muito medo e os pacientes enfrentavam um grande preconceito com isso, porque todo mundo atendia com medo. Isso, claro, guardado as devidas proporções, porque não foi uma epidemia, né? Mas era algo muito novo que as pessoas não sabiam lidar. Hoje isso não é mais problema. Agora a pandemia que é muito nova, a gente ainda não consegue lidar, não sabe lidar direito, estamos aprendendo, mas é isso, né? O medo de se contaminar, principalmente profissionais da saúde, mas das áreas essenciais, né? O medo de levar o vírus para casa. Eu estava contando para a Rosângela, que é a minha melhor amiga, que é uma mulher jovem, mora com os pais, trabalha na área da saúde, deu positivo, né? Ela está trancada dentro do quarto, totalmente assintomática, que bom, mas morrendo de medo de ter contaminado os pais, que são idosos. Então, esse medo toma conta de todo mundo, né? Tem vários profissionais da saúde que estão na linha de frente, como a Nathalie falou, e estão no hotel, estão num outro imóvel alugado, porque eles fazem isolamento da família, porque eles são possíveis veículos, eles podem levar o vírus para casa. Porque esse vírus, ele tem essa especificidade, né? Pode dar sintomas leves, pode matar a pessoa, como pode não dar sintoma nenhum. Então não tem muita regra. A pessoa fala, eu estou bem, mas ela está com o vírus. A minha amiga, por exemplo, foi detectada, ela está justamente na fase de transmissão do vírus, né? Então tem toda essa delicadeza. E as pessoas
por mais que a gente homenageie aí os profissionais da saúde que estão na linha de frente, mas eles não têm muita opção, porque é a profissão deles, mas eles estão fazendo o trabalho deles, mas também estão com medo, né? Essa pandemia está aí para todo mundo, o medo permeia, perpassa todo mundo. Agora, como cada um lida com esse medo, faz toda a diferença. Então, tem gente que está em casa, que está isolado, mas está com tanto medo que tem síndrome do pânico, que tem depressão, que tem TAG, né? Que tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Tem os profissionais que estão na linha de frente, também estão com medo e também estão tendo crise de ansiedade, né? Por mais que a pessoa tome todos os cuidados, está muito mais exposto esse profissional do que eu quando vou ao mercado, entende? Né? Até porque a gente já falou disso, né? Na reanimação cardíaca, na intubação e na extubação, não é isso, Natane? Tem um perigo de contágio muito grande, né? Porque o paciente, ele está inspirando e expirando enquanto é feito o procedimento. Então, ele está transmitindo. Às vezes, é desse jeito que o profissional da saúde se contamina. É muito delicado. E vamos agora inverter o jogo, né? Vamos falar de nós, psicólogos. Porque nós somos humanos, então também tem psicólogo que está com crise de ansiedade, com crise de pânico, com medo, né? Para a gente poder atender numa situação dessa, nessas condições tão específicas como, por exemplo, da pandemia, a gente também tem que estar preparado, percebe? Como faz toda a diferença, né? Se eu estou com medo, como é que eu vou atender meu paciente? Não estou dizendo que não possa, porque eu posso ter medo, mas como é que eu lido com o meu medo? Percebem? Então, o profissional também precisa estar preparado para fazer o plantão psicológico em situações críticas como essas, porque são situações que tangem nossas histórias, né? Eu já tenho gente próxima que está contagiada, eu já conheço pessoas não tão próximas, mas pessoas conhecidas de parentes meus que foram a óbito. A pandemia está aí e a gente vai ter que lidar com ela de alguma forma. Certo, doutora Natane? Me ajuda aí. É muito, não sei explicar, é muito presente isso quando você fala, né? Eu Sim. estou ali todo dia, então eu tenho vários casos aqui, eu poderia passar a noite inteira contando sobre várias coisas assim, que acontecem lá no hospital, né? Mas, sabe o que eu queria te perguntar? Um caso, assim, para você ter ideia e você me dar uma ajuda. Claro. Tem um profissional lá no hospital, né? Ela é secretária, ela não trabalha diretamente com pacientes, né? Só que ela sempre falava assim para mim, né? Ela sempre vinha conversar comigo e sempre falava, eu tenho medo de meus pais pegarem e tal, Claro. eles são idosos. E essa semana a mãe dela veio a óbito, descobriu em menos de 24 horas, veio a óbito, e daí ela fez o exame e também deu positivo. Sim. Ela vai voltar a trabalhar agora, nessa semana. Como que você deve dar um auxílio para essa pessoa que está nessa situação? Porque ela leva a culpa com ela, né? Olha, na verdade, o importante é que ela procurasse um atendimento psicológico, mesmo nesse sistema de plantão, né? Seria importante. Você, como colega, como parceira, eu acho que nessa hora é acolher, né? É poder ouvir, é aguentar ouvir, sabe? Porque assim, é claro que ela não tem culpa, né? Ninguém quer pegar o vírus, ninguém quer levar o vírus para casa, enfim. Mas dentro de uma pandemia, muitos vão pegar, não tem jeito, né? Assim como a minha amiga, ela tá lá dentro do quarto preocupadíssima. Que é isso? Ela tá bem, tá assintomática, tá lá assistindo série, tá afastada, vai ficar 14 dias dentro do quarto, então a mãe coloca comida na porta, enfim. Mas ela tá preocupadíssima se ela já transmitiu para os pais. O que pode fazer, né? Claro que não tem culpa. Só que nessa hora, não adianta a gente ficar falando, né? Eu acho que o mais importante é poder ouvir,
poder acolher. Abraçar, a gente não pode fisicamente, a gente abraça com o olhar, a gente abraça com escuta, a gente abraça com, com o nosso tempo, né? Então, qual é o nosso tempo? Que a gente possa ter tempo para essa pessoa, que ela possa chorar, né? A gente vive numa sociedade onde as pessoas exigem que a gente nem sofra. E para quem está na área da saúde, é assim o negócio, né? É bate e volta, porque tanta demanda de trabalho. E tem uma coisa que eu queria falar para vocês, né? Vocês assistiram, já falei desse filme para vocês, O Resgate do Soldado Ryan. Alguém lembra desse filme? Todos assistiram? Matheus assistiu? Eu não assisti, mas já ouvi falar muito. Sim, Pro, já assisti. Sim. Rô, você assistiu? Oi, Pro, eu não assisti, não. Você vai rir. Eu acho que eu estava em outro planeta alguns anos atrás, sabe? Mas meu marido falou aqui que assistiu, ele está ouvindo. Vânia, então ó, seu marido, deixa ele ouvindo aí que ele vai entender o que eu tô falando. Vânia, você assistiu? Não, não assisti. Ou então qualquer outro filme de guerra, Platoon, qualquer filme de guerra, né? O que acontece? Por que eu uso o Soldado Ryan como exemplo? Porque assim, o filme, eu me lembro que eu estava no cinema, o filme já abre voando o braço, cortando perna, porque já abre, a primeira cena do filme, já são eles chegando na praia e já entrando em combate. Então, é muito sangue voando, é muito pedaço de gente voando, é gente com vísceras expostas. Eu brinco que assim, escorria sangue da tela. E aí, eu me lembro que eu estava no cinema e eu ficava, que é a primeira cena. Aí são 2 horas de projeção. No final do filme, você já está pondo ketchup na pipoca e comendo enquanto assiste aquela sangaiada toda. Pergunta pro seu marido se faz sentido isso que eu falei, Rosângela. Marido da Rosângela e Matheus que assistiram o filme. Faz sentido o que eu tô falando? Me abandonaram? Pra mim faz, professora. Não Parece é, que choca ali no começo, mas parece que você vai acostumando depois, sei lá, né? Perfeito, Matheus. A gente começa tão chocado porque o filme já abre a primeira cena com tanta violência que você fala, meu Deus. Só que o filme vai expondo aquela violência de guerra o tempo todo. Chega no final, você já está meio que amortecido. Como disse o Matheus, a gente está meio acostumado a ver o povo lá sem perna, sem olho, as tripas voando. Isso acontece na nossa vida, né? Nós que vivemos numa macro cidade, né? Que é tão violenta, vai chegando um momento que a violência se banaliza. Não ficamos insensíveis, não ficamos frios, não é isso. Mas se eu perguntar para você, nossa, se eu chegar para você e falar, roubaram meu celular, você vai falar, o meu já foram 3. Entendem? Você vai, fui assaltada. Nunca, primeira vez? Bem-vinda. A gente vai se acostumando com a violência, né? Quando você nunca foi assaltado e a pessoa chega e vai, foi assaltado, meu Deus! Mas quem já foi assaltado 3, 4 vezes, quem já viu o cano do revólver na cara 3, 4 vezes, a pessoa já, né, fala, todo mundo é assaltado. O cara da moto pegou o celular e nananã. Nós vamos ficando mais acostumados mesmo, como o Matheus falou, com a violência. E isso agora, no serviço de saúde, também está acontecendo. Porque no serviço de saúde agora é uma política de guerra. Então, por exemplo, em filmes de guerra como O Resgate do Soldado Ryan, né, os hospitais de campanha, isso é coisa de guerra, né, gente? O hospital de campanha, que recebe todo mundo faltando um pedaço, eles já estão lá acostumados com aquela situação. Então, hoje no serviço de saúde, o pessoal fala mal, porque eles não estão nem aí, é tudo correndo. O médico, imagina que já teve dias de morrer 100 num dia só. Então, se você trabalha no serviço de saúde e morre uma pessoa por semana,
Agora imagina você vendo 100 morrer por dia. Chega no final do dia, você já está meio que anestesiado. Não significa que você se tornou uma pessoa insensível, que você não tem sentimentos, mas você fica lidando com morte o tempo todo. Faz sentido isso que eu estou falando, doutora Natane? Totalmente. Né? Então, a gente já começa a falar assim, lá no hospital que eu trabalho hoje morreram 50, o outro fala, lá no meu morreram 20. O tom da fala tem uma naturalidade, mas não é porque é natural, não é porque as pessoas não estão chocadas, é porque essa é a rotina, a gente vai se habituando com a violência, a gente vai se habituando com mortes diárias, a gente vai se habituando com... imagina que a gente está, não sei vocês, mas no primeiro dia que a televisão mostrou aquelas covas, aquelas valas comuns, eu fiquei chocada. Agora todo dia mostra o cemitério abrindo 200 valas e a gente fala, ixi, percebem o que eu estou falando? Então ela vai nos dessensibilizando, tá? A gente vai ficando dessensibilizado. Claro que a gente sente, por exemplo, né? Puxa vida, morreu lá a mãe da prima da minha amiga. Ah, que pena, mas Covid, tá morrendo gente toda hora. Percebem o que eu estou dizendo? Então a gente também precisa entender que os profissionais da saúde estão nesse elástico esticado, né? O médico também chega no final do dia em frangalhos de ter visto tanta gente morrendo. Imagina se agora, em situação de guerra, se tem 5 pessoas, ele tem um respirador, ele tem que escolher quem vai. Né? Tem critérios, e é critério de guerra, gente. Né? Critério de guerra é quem tem possibilidade de viver mais, é quem vai para o respirador. E aí o de 80 anos perde por de 20? Claro, gente, claro, é política de guerra. Né? É critério de guerra. Qual é o critério de guerra? O critério de guerra é preservar a espécie. Né? Por que numa grande tragédia salva primeiro mulheres e crianças? Porque quem vai poder viver e reproduzir. Os homens morrem, ok. Certo? Esse é critério de guerra. Infelizmente. E nós estamos num momento de guerra. A guerra é contra um vírus, mas o critério é de guerra. Já tem alguns hospitais com essa situação. Tem 5 respiradores e 15 pacientes. 10 vão ficar para fora. Já passou por isso lá, Natane? Com certeza, né? Sim, Pro. Então, como é que a equipe fica? Assim, o ambiente já é bem tenso, já é bem pesado, né? Sim. Mas a decisão em si, eu acho que é pior. Pois é pior. É Né? muito pior. Você tem que ter autonomia para decidir quem vive, quem morre. E o que é pior, essa decisão é em segundos. Não é assim, vou pensar até amanhã. Não, você tem que decidir naquele momento. Né? Então, imagina como fica essa pessoa, porque assim, médicos, auxiliares, técnicos, enfermeiros, todo mundo que trabalha no hospital são pessoas. Essa pessoa vai, em algum momento, para o seu travesseiro, deitar a cabeça e pensar que tinha 5 pessoas e ela escolheu uma para ter chances de viver. Provavelmente ela vai ficar com as outras 4 na cabeça, não com essa uma que ela proporcionou possibilidade de sobrevida, certo? Então, a gente precisa entender a situação do profissional da saúde, que é muito crítica nesse momento. E nós também somos profissionais de saúde. Então, por exemplo, quem conhece a professora Rose, ela está lá na linha de frente no hospital. Então, ela está tão afetada, tão impactada quanto todos os outros, que ela também está lá recebendo pessoas que vêm e vão e que morrem. Então, lá ela é equipe. Talvez ela também precise de um aconselhamento, talvez ela também precise de um suporte. E nós que vamos dar suporte, nós que não estamos na linha de frente, mas que vamos dar suporte para quem está na linha de frente, a gente tem que estudar essa pandemia, estudar esses aspectos emocionais que impactam a
a equipe, a gente precisa estar preparados. Isso não é só para a pandemia, não, gente, é para tudo. Nós precisamos nos preparar para trabalhar. Então, no aconselhamento, vamos fazer aconselhamento. Não é oba-oba, vamos, mas vamos preparados, tá? Bom, eu me empolgo, né? Mas enfim, ficou claro isso tudo que eu falei? Falem comigo, enquanto eu explico. Ficou sim, Pro, mas na hora da explicação da guerra, minha bateria acabou do celular. Que coisa. Bom, quem abriu para falar? Pro, ouviu o que eu disse? Que a sua bateria acabou, mas agora você conectou, né? Conectou, viu? Então seu marido perdeu o que eu falei do filme. Então, Pro, o que você falou, fala que quando filme de guerra é o quê? Que a guerra é o quê? Que a primeira cena do filme, ela é tão horripilante, que tem tanta violência, tem tanta morte, tem tanta pessoa decepada, mas que no final do filme a gente já tá acostumado, a gente tá comendo pipoca com ketchup já. Ai, meu Deus, é verdade. Porque quando nós somos expostos por muito tempo à violência, ela se banaliza, a gente se acostuma. Verdade, viu? Obrigada, Pro. Imagina, até por isso a gente vai se acostumando agora na pandemia a gente já está acostumado a falar que não sei quem morreu de Covid, que não sei quem está entubado, que não sei quem. Porque nós ficamos expostos muito tempo. Isso para tudo na vida, né, gente? A gente vai se dessensibilizando. Tudo bem? Então se destina a restaurar o indivíduo, aplica-se em todos os casos em que o indivíduo se defronta com problemas emocionais, não importa se trata de doenças ou perturbações não patológicas. Então, o indivíduo que traz a demanda dele, né? Não necessariamente tem que ser, porque a pessoa vai te procurar agora porque ela é profissional da saúde e o Covid está deixando ela maluca. Não, às vezes a pessoa é época de pandemia, mas ela está angustiada, ela está atormentada por outras questões. Nenhuma questão é menos digna. Tudo bem? A partir dessa definição, então, a gente destaca que o Rogers, como eu já falei, ele não distinguia aconselhamento da psicoterapia pela existência de problemas patológicos ou estrutura da personalidade. Para ele estava tudo certo. Essa é uma das razões pelas quais esse autor ele não se preocupa com a questão do diagnóstico, pois esse apresentaria uma racionalização, um julgamento anterior ao encontro com o outro. Essa parte eu gosto muito, né? Eu, na minha clínica, também não trabalho com diagnósticos. Por quê? Porque eu trabalho com o indivíduo, com a sua essência. Então, se ele tem uma doença, e isso eu falo muito na psicologia hospitalar, né? Na saúde aplicada, psicologia aplicada à saúde, né? Quem vai olhar para a doença é o médico. Quem vai olhar para o diagnóstico é o médico, porque ele tem que diagnosticar, medicar e pensar num prognóstico, né? Como é que isso vai se desenvolver, né? Como que essa conduta vai chegar lá na frente. Nós nos interessamos pelo ser, pela essência, que pode ser uma pessoa com uma doença, acometido de uma doença, ou não. Essa postura do Rogers eu acho muito interessante, apesar de não ser rogeriana, eu adoto para a minha prática, né? Ele tem esquizofrenia. Tá, eu não vou tratar a esquizofrenia, eu vou tratar o ser. Nenhuma psicopatologia ou nenhuma patologia ou psicopatologia tira do ser a sua essência. É para isso que a gente trabalha com o ser humano, com a essência, com o indivíduo. E isso não está em detrimento de nenhuma doença, tá? Isso é bem bacana. Então, eu não trabalho com diagnóstico, eu não trabalho com a doença, eu trabalho com como aquele indivíduo está passando pela doença, como ele está administrando, como ele está lidando com aquilo tudo. Isso é que me interessa, é nesse aspecto que eu vou intervir. A ética humanista apresentada por Rogers critica justamente o psicodiagnóstico, considerado contraproducente e uma forma de dominação do psicólogo sobre o cliente, pressupondo a existência de um conhecimento mais amplo e supostamente mais aprofundado do primeiro em relação ao segundo.
Ó, esse pensamento é bárbaro. Eu não sou rogeriana, mas já estou quase cedendo, né? Ou seja, quando eu coloco o rótulo no paciente, né, eu me coloco imediatamente, mesmo que inconscientemente, num patamar de superioridade. Eu sei o que você tem e eu vou atuar sobre isso. Entende? Porque assim, você é esquizofrênico, ou você é psicótico, você é neurótico, enfim. Primeiro, quando eu digo você já é uma visão reducionista. Como eu digo assim, você é gordo, você é magro, você é lerdo, você é diabético, você é esquizofrênico. Eu reduzo a pessoa a um único rótulo, percebe? Uma pessoa que está gorda, que está obesa, ela é uma pessoa obesa, ela é um transeunte, ela é um munícipe, ela é um filho, é um pai, é uma mãe, é uma irmã, é um profissional. Entendem? Então, quando eu me ligo só ao psicodiagnóstico, por isso que na minha clínica, na minha prática clínica, eu também não me atenho a isso, porque eu acabo reduzindo a pessoa àquele psicodiagnóstico. Assim, vai falar assim, aquele ali é autista. É só isso que ele é, mais nada. Percebem a diferença de considerar o psicodiagnóstico ou não, dessa visão reducionista? É por isso que as crianças sofrem bullying na escola. Falam, lá vai o 4 olhos. Na minha época de criança era isso, que tinha aquele óculos fundo de garrafa, né? Quer dizer, era uma criança com uma dificuldade na visão, mas era só isso. Porque criança é o polimorfo perverso mesmo, né? Mas mesmo agora, quando a gente fala adulto, aquele ali é preguiçoso. Entende? A gente reduz a pessoa a um único adjetivo. E quando a gente vai trabalhar, a gente faz a mesma coisa. Imagina se eu vou trabalhar num CAPS achando que é tudo doido. Então, para que eu vou trabalhar lá? Para cada indivíduo, independente da sua psicopatologia, existe um ser. E é com ele que eu vou trabalhar. Isso, mesma coisa no plantão psicológico, na psicoterapia breve, na psicoterapia de médio e longo prazo, na psicanálise, enfim, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Eu olho para o todo. Por isso que a gente, desde o início do curso, em todas as disciplinas, a gente usa o homem biopsicossocial, né? Ele não é só biológico. Aí, se ele fosse só biológico, ele fala assim, este pâncreas adoecido, né? Mas ele tem lá um pâncreas adoecido, mas ele é ele tem um emocional, ele tem um psiquismo e social, ele tem uma família, ele tem uma vida social, ele tem um papel social que ele desempenha. Entendem isso? Então, essa visão não reducionista é o que Roger propõe e eu acho, o ó do Borogodó. Então, ele critica justamente por isso, né? Porque é reducionista. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Querem falar, perguntar, reclamar? Dúvida não, Pro, ficou claro. Que bom, Rô. Isso para a gente guardar, né? Para a gente gravar com a unha na testa e não esquecer nunca mais. A visão não reducionista. A nossa visão é holística. Holística, eu olho o homem como um todo, como um ser biopsicossocial. Essa é a nossa função, nosso papel. Bom, o aconselhamento psicológico possui uma farta literatura que o apresenta como um campo de atuação que utiliza técnicas generalistas, ou seja, não alinhadas a abordagens psicológicas específicas, no estabelecimento de uma relação de ajuda considerada efetiva. Esses autores, que é o Peterson e Eisenberg, isso mesmo. Eles postulam princípios para que essa ajuda fosse efetiva. Bom, o que eles estão falando aqui?
que, assim como, diferente do Roger, ele vai falar que a psicoterapia, ela é diferente do aconselhamento psicológico, né? Que tem muita coisa escrita, tem muita literatura. Então, vocês não precisam ficar apegados só a essa pincelada que eu trago. Vocês podem pesquisar muitos autores, muita literatura sobre isso, e que não está alinhada a uma abordagem específica, não tá alinhada à terapia cognitivo comportamental, à psicanálise, apesar de Rogers, né, ao humanista. Não, né? Ela é uma relação que tem que ser efetiva, relação paciente-terapeuta, tá? Então eles falam que isso tem alguns princípios para que ela seja efetiva. Essa é uma boa pergunta para a prova. Primeiro, a compreensão, que envolve a capacidade de compreender o problema, que faz com que o cliente busque ajuda profissional, e um exercício de profunda investigação acerca dessa motivação e reflexão para a compreensão da problemática apresentada. Olha, isso é para qualquer abordagem, né? Para qualquer tipo de trabalho, né? Eu preciso, é necessário que eu me interesse de fato pelo meu cliente, pelo meu paciente, pela pessoa que eu vou atender. Eu preciso ouvi-lo de fato e com interesse, para que eu alcance a compreensão daquilo que o faz sofrer, para que eu compreenda qual é a demanda que ele está trazendo, que eu compreenda por que é que ele precisou e buscou essa ajuda profissional, né? Então, eu investigo, eu de fato me interesso, eu não fico só ouvindo, entende? Porque quando a gente fala assim, olha, como eu falei para a Natane, o importante é ouvir, mas não é um ouvir do tipo, tá, estou ouvindo, mas é de fato me interessar. Sabe quando a pessoa vai contar uma história e que você está muito querendo saber daquela história? Você está esperando a pessoa chegar para te contar o ocorrido? É com esse interesse que a gente ouve o nosso paciente. Eu quero, de fato, ouvir o que ele tem para me falar. Eu quero poder compreender aquela demanda. Eu me interesso. Essa é a verdade, eu me interesso. Né? Pela demanda da pessoa. E qual foi a motivação? Né? Qual a reflexão para eu entender, para eu alcançar essa problemática que a pessoa traz, tá? Então, é um exercício, é um treino e técnica, sempre, ok? Segundo, a mudança do cliente como foco de toda a intervenção, ou seja, quaisquer que sejam os objetivos trazidos pelo cliente, a assunção dos processos de mudança são indicadores de que a relação de ajuda está sendo efetiva, ou seja, né, não sei qual foi a demanda do paciente, né, mas tem uma mudança, lembra que a gente falou isso lá no começo, nos slides do começo, né, tem uma ação de mudança de fato, né, para que possa acontecer a transformação, porque isso são indicadores de que a relação está sendo efetiva. Porque senão, se ele não está aceitando nada, se ele se fecha, a gente já falou lá no comecinho, né? Não dá para eu atender, não tem tratamento psicológico, não tem aconselhamento psicológico para quem não quer. Então, tem essa coisa, o cliente muda o foco eu mudo no cliente, mudança no cliente como foco da intervenção, ou seja, eu observo a transformação, eu percebo, eu estou atenta. Lá de cima eu me interesso, portanto eu estou atenta, eu sei o que está acontecendo. Eu identifico esse desejo de ação, esse desejo de mudança, essa transformação, esse movimento de transformação. Tá? Terceiro, a qualidade da relação estabelecida entre o profissional e cliente, com foco no bem-estar daquele que busca ajuda e na possibilidade de que o conselheiro manifeste suas impressões, desejos e interpretações de modo mais autêntico possível, a fim de priorizar um relacionamento claro e transparente com o seu cliente. Aqui é um pontinho nevrálgico, a gente tem que prestar atenção no que está aqui. Ou seja, quando o que faz a coisa fluir é a relação que se estabelece entre o atendido e o profissional, certo? Então, essa qualidade que se estabelece nessa relação. E a qualidade, ela tem o foco, gente, no paciente. O foco não está em mim, eu não sou foco. Entendem isso? Sempre.
Não importa se no aconselhamento, na terapia breve, na terapia tradicional, o foco está em quem procurou ajuda, o foco não está em mim. Agora, eu preciso, para que essa relação se estabeleça, ser autêntico, o mais possível, né? Então eu vou falando as minhas impressões, eu vou falando as minhas interpretações, sim, de forma técnica, profissional e ética, tá? Mas que tenha essa autenticidade. Eu não posso só ficar lá assim ouvindo, não é isso. Eu me interesso, eu observo, né? E eu me coloco em relação. Dúvidas, Nata? Então, primeiro, eu me interesso. Segundo, eu observo, eu identifico que tá sendo efetiva. Terceiro, eu me coloco em relação. E se eu me coloco em relação, eu me coloco genuinamente em relação. A verdade sempre, a transparência sempre, né? Existem formas de se falar, mas sempre a verdade. Eu não engano, eu não omito nada do paciente, porque o processo é dele. Fica claro? Sim ou não? Vou entender esse silêncio como ok, tá? Quarto, o processo sequencial, que se refere à necessidade de que haja um começo, um meio e um fim da intervenção, o que pode durar não sei quantos encontros, um ou mais. Estabelecer essa sequência e cuidar para que ela seja respeitada é a tarefa do conselheiro, ou seja, isso depende de mim. Se vai ter sequência ou não, ou seja, eu identifico essa necessidade, e no aconselhamento sempre vai ter pelo menos alguns encontros, e eu estabeleço muito claro essa sequência. Por quê? Nós não falamos logo antes que a finalidade é auxiliar, é dar suporte para que o indivíduo se restabeleça, para que ele retorne o seu equilíbrio emocional? Então, para isso, eu tenho que dar clareza, eu preciso que essas intervenções tenham um começo, tenham um meio, tenham um fim, tenham uma sequência. Senão é bagunço, ajuda a bagunçar o que já estava bagunçado. A gente vai ajudar a estruturar. Pense numa criança, né? A criança não sabe ainda estruturar uma rotina. A gente estrutura a rotina para ela. A gente fala, olha, agora é hora de acordar, agora é hora de brincar, agora é hora do banho, agora é hora de lanchar, agora é hora de dormir, agora é hora de ir para a escola, né? A gente ajuda a criança até que ele possa, por si só, estabelecer aí uma rotina para a vida dele. Tudo bem? Então, eu tenho que estabelecer essa sequência, cuidar para que ela seja respeitada, e isso vai dar aí credibilidade, inclusive, ao meu trabalho, né? Vou até fazer uma parêntese aqui, né, que eu conheço bastante. Psicólogo que marca o paciente cada dia num horário, que desmarca toda hora, que muda toda hora o horário do paciente, isso não ajuda, ele precisa. Por que a gente marca? Na psicoterapia, a gente marca um dia da semana, sempre o mesmo dia, sempre o mesmo horário. E a gente procura manter o setting, né, o ambiente sempre do mesmo jeito, para dar segurança, para dar sequência para a pessoa, para dar essa estabilidade, estabelecer essa rotina para que ele tenha segurança, né? Se cada hora eu atendo ele numa sala diferente, se toda semana eu mudo do horário, um dia atendo de manhã, outro dia atendo à tarde, mudo toda hora o horário dele, o paciente se desorganiza, às vezes até abandona o tratamento, tá? Então, nós é que damos esse parâmetro, essa sequência, essa segurança para o atendido, tá? Autorrevelação e autoconfrontação como recursos que devem ser utilizados pelo cliente com a ajuda do olhar do conselheiro, ou seja, a ajuda só será efetiva se o cliente puder, em algum momento, deparar-se com o seu problema, juntamente com o profissional, metas e ações para promover essas mudanças. Isso é importante. Então, eu preciso ter esse tato para eu entender até onde esse paciente aguenta essa confrontação com a sua questão,
né? Porque a intenção é que ele possa suportar em algum momento, deparar-se com isso, e com a nossa ajuda, ele estabelecer metas aí de como ele vai agir para mudar isso tudo na vida dele. Porque, afinal de contas, quem vai fazer tudo isso na vida dele é ele mesmo, né? Eu serei só aí um mediador, um instrumento, uma ferramenta. Eu vou ajudá-lo, né? Mas ele vai ter que se deparar com a questão de alguma forma, em algum momento, com a nossa ajuda, com o nosso suporte, para que ele possa aí achar alternativas, achar saídas. Fica claro até aqui? Sim. Sim. Pro. Obrigada pelo retorno. 5. A intensa experiência de trabalho, que significa que o aconselhamento, mesmo sendo breve, deve ser intenso e envolver um árduo trabalho, tanto do profissional como do atendido, né? No sentido de atingir os objetivos delineados no início do processo. Muito bem. A gente já falou que é um processo mais curto, né? Ele vai ser trabalhado pela questão trazida pelo cliente. Então, se ele trouxe uma questão, o nosso objetivo é que, ao final, ele consiga, de alguma forma, traçar uma estratégia para lidar com essa questão que ele trouxe. Então, logo no começo do trabalho, a gente vai traçar objetivos de onde é que a gente quer chegar, certo? Exemplo. Deixa eu sair um pouco da pandemia, vamos pegar uns exemplos mais de... Não pense em nada muito original. Vamos pegar mulher em situação de violência doméstica. Ela é agredida pelo marido. E ela vem para o aconselhamento porque ela é agredida e até agora ela não tomou coragem ainda para denunciá-lo. Então, não sou eu que vou falar para denunciar ou não, mas a gente vai trabalhando ao longo do processo que ela tem que se haver com isso e no final, então o objetivo, se ela trouxe essa questão, o objetivo é que ao término ela tenha tomado uma decisão, o que não necessariamente significa que ela vai denunciá-lo, entende? Ao longo do processo, desse processo mais curto, mais focado na demanda que ela trouxe, ela vai se decidir se ela vai denunciar ou se ela vai continuar não denunciando. Isso é uma escolha dela, eu não vou interferir, eu só vou auxiliá-la neste processo de decisão. Quem tem que tomar a decisão e dar rumo para a própria vida é o cliente, é o atendido, é o paciente, tá? Quando ele julgar que aquilo é melhor para ele, não sou eu que vou dizer o contrário. É para isso que a gente trabalha, tá? 6, eu acho, né? Conduta ética, gente, isso é sempre. Eu trabalho, eu tenho uma ética pessoal, eu tenho técnica e eu tenho uma ética profissional a ser rigorosa. Infelizmente, a gente vê profissionais faltando com a ética, isso dói profundamente e envergonha, né? Então, conduta ética é o que fundamenta toda e qualquer intervenção profissional. Não importa se você trabalha com abordagem humanista, psicanalítica, cognitiva comportamental, se você vai fazer terapia breve, terapia tradicional, aconselhamento, não importa. A ética é que fundamenta qualquer intervenção. A gente não foge disso, tá? Isso fala de um bom profissional. Então, um bom profissional, ele é profissional, ele é ético, né? E ele é técnico. Então, eu sempre tenho profissionalismo, técnica e ética. Isso rege, isso fala do profissional. Então, não adianta o profissional ser exímio, né? Um mega, um super blaster, master, superstar na técnica se ele não tem ética. No caso dos psicólogos, a gente tem um código de ética, né? Que a gente reza pela cartilhazinha dele lá. Ele trata de diversos elementos de intervenção psicológica, né? Então ele dá um norte. Então, como está, ele fala, o CRP nesse sentido ele fornece tudo, né? O estabelecimento, contrato de trabalho, sigilo, confidencialidade, a segurança dos dados fornecidos. A gente precisa, né? Então, eu tenho que ter um estabelecimento de um lugar, de um local adequado para atender, seguro e protegido. Eu tenho que ter um contrato de trabalho que pode ser escrito ou verbal. O sigilo é essencial. E quando eu falo do sigilo, é o seguinte. Um dia eu estava ali na calçada da faculdade, conversando com um ex-aluno formado, clínico,
E aí passou uma pessoa, nos cumprimentou e disse, aquele ali foi meu paciente. Jamais, gente, jamais. Eu não saio. Então, se você me perguntar, se a Natane fala assim, a Rosângela é sua paciente, eu não vou responder. Eu digo, pergunta a Rosângela que é terapeuta dela, né? E vice-versa. Então, sempre, eu não saio por aí dizendo, olha, aquela ali é meu paciente, olha, aquele ali é meu paciente. Eu vou atender. Jamais. Né? Isso também faz parte do sigilo. Eu que atendi idosos por muito tempo, muitos vinham lá e diziam para a família que estava no médico. Não vou falar para a família que eu estou vindo no psicólogo, vão achar que eu estou louca. Entende? Então, eu não saio por aí falando, fulano é seu paciente, quer saber quem é o terapeuta dele? Pergunte a ele. Ele é o único que pode falar isso. Jamais. Então, não é só sigilo dos dados, não é só sigilo do prontuário, é sigilo total. Entendeu? Eu vi a pessoa saindo do seu consultório outro dia. Ele esteve lá. Ele é seu paciente? Pergunte a ele quem é o terapeuta dele. E de mais a mais, por que as pessoas querem saber isso? Entende? Então, o sigilo ele é total. Agora, é claro que dentro desse sigilo, então, se eu atendo uma criança, né, eu não vou revelar o que ela me conta, mas eu tenho que dar um parâmetro para os tutores, pais, os responsáveis dela, entende? Se eu atendo uma pessoa que não está mentalmente respondendo por ela, que ela está tutelada por alguém, eu preciso dar um retorno. Não significa quebrar sigilo, são coisas diferentes. Fica claro? Então, é sigiloso? É sigiloso. Eu atendo, por exemplo, uma paciente. Então, se ela é menor de idade, a mãe dela pode solicitar falar comigo. Eu aviso a paciente que a mãe solicitou, que eu vou receber a mãe, porque menor de idade não tem escolha. Que a mãe quer falar comigo, tem que falar comigo. E aí eu digo, vou falar para ela isso, que são linhas gerais de como está seguindo o tratamento dela. Né? Então, primeiro eu falo a confiança, né? A confidencialidade, então assim, e segurança que eu dou para ele é nisso. Não vou revelar que ele beijou, que ela beijou, que ela está paquerando, que ela está namorando, nada disso. Mas eu vou dar um panorama geral do tratamento dela para a mãe. Só que o que eu vou falar para a mãe já foi avisado para ela. O meu paciente tem que confiar em mim, mesmo que ele seja tutelado. Se não há confiança, não há nenhum tipo de relação, percebe? Isso não importa se no aconselhamento, se na terapia, na psicoterapia, é sempre. A segurança dos dados fornecidos, ou seja, eu tenho lá um prontuário. Quando é no consultório, é só a gente que vai manusear. Mas, por exemplo, eu atendo no hospital, atendo numa clínica. Tanto numa clínica, num convênio, como num hospital, todos os técnicos que atendem a pessoa são obrigados a evoluir prontuário, inclusive a técnica de enfermagem, todo mundo, todos os procedimentos têm que estar no prontuário. Quando eu faço atendimento psicológico, eu também tenho que colocar no prontuário, mas vou colocar lá linhas gerais. Então, não vou revelar segredos, por exemplo, entendem? Eu só vou colocar num prontuário, por exemplo, no hospital, dados que possam interessar e que possam auxiliar o trabalho do médico, o trabalho da enfermagem. Entende? Não tem por que eu colocar lá um segredo de infância que ela me revelou. Aquilo foi material para a gente trabalhar. Aquilo para o médico não vai fazer grandes diferenças. Então, eu tenho que ter esse cuidado de avaliar, de fornecer dados, porque eu preciso garantir o sigilo. Fica claro essa diferença de sigilo, do que pode ser dito, do que pode ser não dito? Sim ou não? Sim. Muito bom. Matheus, eu vou entender o seu silêncio também como um sim, tá bom? Da Vânia também, que são os mais quietinhos. Mas eu entendi sim, Pro. Tá bom. Deu para Então. diferenciar bem. Que bom. Isso é importante, isso é muito importante, né? Infelizmente, a gente tem profissionais que ainda não levam isso em consideração, isso é essencial. Na abordagem centrada na pessoa, proposta por Carl Rogers, são consideradas as atitudes básicas do conselheiro que são definidoras do sucesso do processo do aconselhamento. Ou, em outras palavras, né?
as condições terapêuticas essenciais e suficientes que podem ser desenvolvidas e aprimoradas pelo psicólogo, que é isso que eu acabei de falar, né? Então, está centrada, mesmo sendo qualquer outra abordagem, mas aqui especificamente centrada na pessoa, a atitude do conselheiro é quem vai determinar esse sucesso, né? As condições terapêuticas essenciais, ou seja, essenciais e suficientes, né? Então, eu tenho um espaço, eu tenho um prontuário, eu tenho essa regularidade, eu dou essa tranquilidade de dias e horários para a pessoa ter certeza que vai ser atendida. Eu garanto esse sigilo, eu sou genuína no atendimento, eu me coloco de fato em relação, eu estabeleço um laço ali de confiança, de credibilidade, isso faz toda a diferença, né? A congruência, então ele vai falar disso tudo e ele vai colocar aqui em tópicos 5, eu acho, de novo, né? 5. Então, 1. A congruência ou a autenticidade, né? Eu tô lá inteira, sem meus preconceitos, sem meus valores, meus crivos de julgamento, eu tô lá aberto às experiências do cliente, né? Então, essa congruência significa que o profissional, ele tem que ser, no encontro, o mais possível verdadeiro. Ele é ele mesmo. Então, eu estou lá com todos os meus atributos, né? Como pessoa humana, como profissional, eu estou inteira, eu sou genuína, eu sou verdadeira, eu sou exatamente o que eu sou. Claro que eu estou lá usando da minha... preste atenção, isso é importante. Eu estou sendo profissional, estou agindo com profissionalismo, com ética e técnica, mas eu sou eu. Entendem? Eu não fico fazendo lá uma coisa de conte-me mais sobre isso. O que você acha sobre isso? Isso é um boneco, isso é um robô. Se eu for um psicólogo desse, eu viro as costas e vou embora. Né? Ele também é o que ele é. Ele também está lá inteiro, integral, a serviço daquela pessoa, sendo coerente com o seu modo de ser. Pensar, agir, se relacionar. Vocês entendem? Eu não tenho um jeito de sentar como terapeuta, eu sento como eu sei sentar, eu me movimento, eu sou eu. Eu não deixo de ser profissional, técnica e ética, mas eu sou uma pessoa, eu estou lá inteira. Entendem essa diferença? Então eu sou autêntica. Isso é na abordagem rogeriana, mas para mim fechou para tudo, né? Faz sentido isso? Essa autenticidade? É ser autêntico, é ser verdadeiro. E eu não preciso deixar de ser... Eu não estou representando técnica, ética e profissionalismo, entende? Eu estou exercendo a minha profissão com técnica, ética e profissionalismo, mas eu sou eu. Ok? Bem, consideração positiva incondicional. Isso aqui é bonitinho, mas não é simples não, tá? O psicólogo deve vivenciar atitudes positivas de aceitação com o cliente, sem julgamento ou reserva, que eu falo sempre. Refere-se ao fato do profissional acreditar profundamente que aquela pessoa, em busca de ajuda, tem condições de amadurecer e resolver os seus conflitos. Ou seja, conflitos, crescimento, é como ser professora, gente. É a mesma coisa, né? Eu não vou dar aula para um grupo dizendo, eles não vão entender, eles não vão aprender isso. Não é assim que eu vou dar aula, né, gente? Quando eu vou dar aulas, eu estou crente, certa, que todos ali potencialmente podem chegar num lugar comum. Não acho que um vai aprender menos, outro vai aprender mais. É a mesma coisa quando eu vou atender. Quando eu vou atender, eu não só me interesso, a gente falou lá atrás, eu me interesso pelo paciente, mas eu acredito que ele tem potencial para crescer, para se desenvolver emocionalmente, para ser autônomo e tomar as suas decisões. Faz sentido isso para você? Eu aceito o cliente sem reservas, sem julgamentos, eu não questiono. Ele é como ele é, ele também está sendo autêntico ali. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, vou inventar aqui um exemplo, que
Toda sessão se queixa da mesma coisa. Entende? Eu não posso falar assim, esse daí nunca vai sair disso, toda vez. Não, ok. Pode se queixar toda vez a mesma coisa. A gente, na vida, a gente não conta. Eu brinco assim com os filhos, né? A gente conta as mesmas histórias. A gente reclama das mesmas coisas na vida. Então a gente aceita o paciente do jeito que ele é, com tudo que ele vem. Né? Eu sou extremamente positiva, eu sei, porque se eu vou atender, imagina, eu vou pegar o CAPS de novo como referência, né? Se eu vou trabalhar no CAPS acreditando que tem quem tem transtornos graves, severos e recorrentes, não pode sair daquela situação nunca, para que eu vou lá? Ser psicóloga, atendê-los? Porque eu acredito incondicionalmente que ele é capaz de desenvolver certas habilidades que ele ainda não tem e que isso vai ajudar ele na vida. A psicopatologia vai estar sempre lá, mas eu não trabalho com diagnóstico, lembra? Eu trabalho com o ser. E eu acredito que o ser é capaz. Senão, por que eu iria trabalhar? Se eu não tenho essa consideração positiva e incondicional, se eu não acreditasse que cada aluno, cada um de vocês vai se formar um ótimo psicólogo, eu não estaria aqui. Eu tenho muitas reservas de professores que falam assim, aquela turma lá é ruim. Não existe turma ruim. Porque se eu partir do pressuposto que tem uma turma ruim, eu não estou sendo positiva. Porque eu já vou entrar na sala de aula desestimulada, desanimada, acreditando piamente que aquelas pessoas não são capazes de entender o que eu vou falar. E aí começa em mim, percebe? E eles não vão entender porque eu não vou me esforçar. Faz sentido? Então, assim, para atender a mesma coisa. O profissional, ele é sempre incondicionalmente positivo. Mas hoje eu tô mal, hoje eu tô com cólica, hoje eu tô com dor, hoje eu briguei com o marido, hoje eu briguei com a esposa. Isso você vai botar de lado, porque a hora que você for atender, você está lá para o seu paciente. É para isso que a gente faz terapia, é para isso que a gente faz supervisão, é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente treina. A gente treina, deixar nossas questões de lado para se colocar a serviço do outro. Depois eu cato minhas questões e levo para minha terapia. Simples assim. Fui clara? E fofa? E meiga? Sim. Muito bem. A compreensão empática. Vamos lá. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Apesar de estar escrito isso aqui, em todos os lugares que a gente lê está escrito aqui, mas eu gostaria que vocês entendessem que não é colocar-se no lugar do outro, mas poder entender de onde o outro vislumbra aquela situação. Poder entender de onde ele olha, como ele olha para aquela situação. Se eu me colocar no lugar dele, ele está sofrendo, ele está em frangalhos, eu me coloco no lugar dele, eu sofro e fico em frangalhos também. Não ajudo, mas poder entender de onde é aquele olhar, por exemplo, pessimista para o mundo, de onde é aquele olhar de queixa, é poder entender como que ele está sofrendo, porque eu posso acolhê-lo, entendeu? Então, é sempre perder a noção do como se. Ele até coloca isso aqui, olha que bonitinho, nem lembrava mais. Como se. Faz sentido isso? Do lugar onde ele está, como se vê, como se sente, como se estivesse olhando daquele lugar, como se estivesse ouvindo daquele lugar, como se estivesse sentindo daquele lugar. Então, essa capacidade do profissional de abrir-se para essa possibilidade de estar junto com o paciente, como se experienciar junto com o cliente suas dores, suas angústias, suas apreensões. Eu não vou julgar, falar, está sofrendo por isso? Exemplo, estou lá atendendo um adolescente que está sofrendo horrores porque está gostando da namoradinha do melhor amigo. Olha, eu tenho 51 anos, eu tive 2 filhos adolescentes, já fui adolescente. A gente sabe que é assim mesmo, que vai passar. Não é desse lugar que eu olho. Esse é o lugar de mãe, de comadre, de tia, de amiguinho. Entende? Ele está sofrendo genuinamente. Eu preciso entender que sofrimento é que é aquele. Eu preciso entender daquele lugar que ele sofre. Por mais que a gente saiba que a adolescência, ela oferece mesmo essas situações e que são passageiras, mas não é para isso que eu estou lá, isso é julgamento meu, entende?
Outro dia o adolescente se jogou aí do 20º andar, um adolescente de uma família conhecida aqui de Santo André, de uma escola que eu já dei assessoria. Então eu não posso partir desse pressuposto que é adolescente assim mesmo. De repente está muito grave a ponto de se jogar do alto do prédio. Eu não subjugo nunca, tá? Então é sempre do lugar daquelas dores, daquelas angústias, daquela apreensão, daquela incerteza. Eu tenho, eu coloco, eu consigo olhar daquele lugar, mas eu tenho a capacidade de estar do lado de cá, né, gente? De me afastar. Porque se eu me coloco no lugar do outro, sem essa capacidade de afastamento, de estranhamento, inclusive, eu não ajudo, eu sofro junto, tá? Então eu tento entender o ponto de vista da pessoa. Por mais que eu olhando para lá e ela olhando para cá, são pontos de vista diferentes. Eu tento entender aquele ponto de vista. Ok? Tá claro essa empatia, compreensão empática? Isso também é para todas as áreas. O Rogers aí, ele é um coringão nesse sentido. Tudo bem? Bom, então voltamos lá para Santos. Quando o mundo do cliente se torna claro que o psicólogo ele pode mover-se nele com mais liberdade, pensando a respeito de sua experiência e extraindo conhecimentos acerca desse posicionamento. Posteriormente, Santos, em uma aproximação de uma postura chamada por ele de neo-rogeriana, ou seja, depois de Rogers, não plenamente desenvolvida em sua obra, aponta que a atitude mais efetiva em um processo seria a empatia, sendo a condição terapêutica mais importante. De novo. Então, se eu consigo, né, vislumbrar, imaginar do ponto de vista do outro, eu consigo um manejo clínico mais amplo, mais tranquilo. Entendem isso? Né? Não são os meus crivos, os meus julgamentos, não é o que eu penso, mas é como se a gente estivesse tendo uma conversa, colocando os pontos de vista diferentes. Você faz um apontamento para mim e fala, não tinha pensado desse jeito ainda. Entende? É esse o lugar. Não tinha pensado assim, então deixa eu pensar assim agora. Como é que é? E não necessariamente eu preciso acreditar ou aderir àquilo, mas entender de onde se vê, de onde se sente. Tudo bem? Essa postura neo-rogeriana destacada por Santos refere-se ao fato de que muitas considerações de Roger sofreram pesadas críticas, abrindo espaço para a exploração de um novo conceito de autoconfirmação, que seria o elemento básico na explicação da motivação humana. Ou seja, sempre que tem um teórico, depois dele, vamos pegar Freud, né, há 130, sei lá, 140 anos atrás, né? Então, todos são depois de Freud. Ele deu o pontapé inicial e as pessoas não criticam, modificam. Então, todo teórico tem críticos, né? Mas essas críticas acabam construindo novas teorias e aí a gente vai se apropriando dela. Né? Então, é claro que Rogers também não passou ileso por isso, também teve críticas, mas aí abriu espaço para a exploração de um novo conceito, né? Da autoafirmação, que é um elemento básico na motivação humana. Mas, enfim, até aqui eu acho que a gente precisa entender isso tudo, para entender aí o aconselhamento. Deixa eu ver essa frasezinha aqui. Nada que nos interessa. Mas para a gente entender, assim, o nosso posicionamento, o nosso trabalho com aconselhamento psicológico. Vocês estão vendo? Quando eu fico repetindo para vocês, aconselhar não é dar conselhos, aí a gente vai dissecando tudo isso, a gente vai entendendo, né? Se aproxima muito da psicoterapia. Só tem técnicas um pouquinho específicas, estratégias um pouquinho específicas. É isso, meninos, queria ouvi-los. Oi, professora. Ai, Ale, sua cara de pau. Cheguei super atrasada. Nossa, demais. Imagina, tô brincando com você. Não, você tá certa, muito que cara bom, de pau. não, que bom que veio mesmo atrasada. Melhor assim do que não vir. Muito bem, Vou falar a verdade. Eu fui fazer uma jantinha e esqueci que tinha aula. Aí eu peguei o celular, tinha o link, né? Aí falei, misericórdia, tem aula. Ah, mas tudo bem, eu vou já colocar essa aula gravada lá no ar, você consegue ver o comecinho, tá? Ah, mas não tem graça, eu gosto da energia assim. Ah, sua linda. Mas esse material, como eu falei, tá no ar, vocês têm, né?
Ai, Rogers eu adoro, eu vivo estudando Rogers. Não, Rogers é um coringão, né? Eu que sou psicanalítica, eu posso falar que sou rogeriana, eu atendo aos critérios rogerianos perfeitamente. É mesmo? Que legal. Mas, gente, o que Rogers fala é isso, né, nada se descarta, é extremamente É útil. maravilhoso e é muito difícil, né, você se colocar do jeito que ele ensina. E a gente tem que se colocar assim em qualquer abordagem teórica que a gente faça, né? Sim. Eu queria perguntar se vocês têm perguntas, se vocês querem, enfim, querem falar, querem fazer algum comentário. Ai, gente, fala alguma coisa para me dar uma ideia para perguntar. Bom, eu já tinha distanciado um pouco dessa questão da empatia, né? Foi bom para mim relembrar, porque às vezes você deixa um pouco de estudar assim, Rogers, e aí foge algumas coisas, né? Então, essa questão da empatia, essa visão de como ter essa empatia, não sentir o que o outro está sentindo, o que o seu paciente está sentindo, mas de entender o sofrimento dele, porque é real. É real, ele está sofrendo, independente, né, se a gente já passou por isso ou não. Isso não é dessa forma que a gente tem que se colocar. E para mim foi bacana resgatar essa explicação aí. Perfeito o que você está falando, Vânia. Não importa se eu já passei por uma situação idêntica ou muito parecida. A minha vivência é a minha vivência. A gente não pode misturar. Ah, eu te entendo. Não. Aliás, no dia a dia, no senso comum, a gente fala muita besteira. A pessoa fala assim, ah, estou sofrendo. Você fala, ah, eu entendo o que você está sentindo. Ninguém é capaz de entender o que eu estou sentindo. Porque quando você passou por uma situação muito semelhante, você sentiu de outra forma. E a empatia é poder justamente dar espaço para esse sentimento do outro. Porque se eu falo assim, ah, eu entendo o que você está passando porque eu já passei por isso, eu fecho toda a possibilidade de expressão do outro. Né? Verdade. Então, assim, não é, ah, eu entendo, eu já passei por isso. Não, se eu já passei por uma situação muito parecida, mas se eu coloco, ah, eu sei que você está passando porque eu passei, quer dizer, eu estou me colocando em foco. O foco é o outro, né? E a vivência dele é outra. Tem gente, eu adoro contar essa história, já contei, nem sei se já contei isso para essa turma. Eu estudei com uma moça que ela sofreu muito quando o gato dela morreu. Mas ela sofreu muito mesmo. E aí uma outra colega falou, pelo amor de Deus, é só um gato, né? Eu ouvi aquilo e deixei passar. Mais tarde, conversando com essa pessoa que perdeu o gato, é assim, ela tem 2 irmãos. E quando eles eram pequenos, os pais foram fazer uma viagem de casal. E deixaram os 3 filhos com a avó. Esse casal morreu num desastre de carro na estrada. Esses 3 meninos, essas 3 crianças ficaram órfãos e foram criados pela avó. Essa minha amiga, quando foi para a casa da avó, a avó já tinha o gato. Era o gato da avó. A avó criou os 3 irmãos, cada um foram tocar a sua vida, e ela ficou com o gato quando a avó morreu. Então percebe que não era só um gato? Exatamente. É só um gato para mim, que não tem o gato, mas para ela não era. Então, empatia é poder entender. Eu não vou saber nunca a dor que ela está sentindo por conta do gato, mas esse gato era o último elo com a avó, que era o último elo com a mãe e com o pai. Ela ficou órfã muito pequena. Sim. Então, os pais morreram, a avó morreu, sobrou um gato. Quando esse gato morre, o que é para essa pessoa, né? Poder ouvir desse lugar faz toda a diferença. Então, não era só um gato. E não adianta você falar assim, ah, eu sei que você está passando, porque o meu gato, quando morreu, eu também sofri. Você entende? O meu gato, simbolicamente, não é o mesmo que o gato dela foi simbolicamente para ela. Então, as pessoas têm uma história. Tudo que aconteceu na vida dela tem uma história. Então, não adianta você falar assim, ah, minha mãe morreu, eu tô tão triste. Você fala, ah, eu sei como é, como minha mãe morreu. Não sei, são mães diferentes. O meu elo com a minha mãe era um, o seu elo com a sua mãe é outro. Então, a gente poder entender que a gente nunca vai
entender a experiência do outro a partir da nossa. Porque é diferente, cada ser é único. É verdade, é isso mesmo. Lembrem sempre do gato, nunca é só um É, gato. é verdade. Tá É bom? exatamente isso. Obrigada pelo comentário, Pro. Imagina, eu que agradeço a participação. Mais alguém? Já podem abrir as câmeras agora? Para eu vê-los? Não? Alê. Oi, Lê, tudo bem? Quem mais? A Vânia. Olá, Vânia. Mãe de família agora. Quem mais? Vai, Rô, mostra os bobs aí. Aê! Natane, mostra os bobs. Matheus, você tá de bob? Mostra os bobs. Olha, tô esperando Natane e Matheus. Vamos lá. Tô sem câmera, professora. Ai, que safado. Eu nem sei como liga, Pro. Essa desculpa é velha. Ó, não tem uma barrinha aí quando você pôr o cursor? Não aparece um telefoninho vermelho? Natane. Ah, Aí, telefone vermelho. viu o telefoninho vermelho? Sim. Aí você vai lá para outra ponta, onde tem uma câmerazinha de vídeo. Clica nela. Tem um coraçãozinho, os bonequinhos, um quadradinho, uma mãozinha, 3 pontinhos, uma flechinha para cima, um microfoninho e uma câmera no final. Viu? Vi. Clica na câmera que abre a sua. Vamos ver. Vamos ver. Permitir. Tadã! Ah! Tudo bem, gente? Ah, que Dani, saudade! que Ai, que saudade. vergonha. Toda sem arrumar. Isso, todo mundo de bob Eu no penteei o cabelo. cabelo. Aqui, ó. De Maria Chiquinha. Todo mundo de pijama, pantufa, bob no cabelo. Só a Alessandra que tá lá com as sobrancelhas perfeitamente desenhadas, né? Me mata de inveja. Nossa, Mas Natane, você não tá é parecendo real, a é Marília Mendonça. micropigmentação. Quem? Não é real a A sobrancelha, é Marília Mendonça tá micropigmentação. bonita? Ah, obrigada. Não sei nem quem é, mas obrigada. Ela Olha, deve ser bonita. eu queria agradecer, Tá bonita. queria agradecer lindamente a participação e a presença de vocês, viu? Muito, muito legal. Tô com muita saudade de vocês. Ai, a gente também. Nossa, muita. Aí a gente podia marcar um happy hour, né? Pra gente se encontrar. Estamos em Online treta. mesmo. Então, a gente pode usar, inclusive, outras ferramentas, né? Porque eu não conheço ninguém da turma. É a primeira vez que eu vejo o rosto de vocês. A única aula que eu faço a período da noite é a sua.